no microfone e fala: é Bolsonaro o presidente ano que vem, nós vamos até o final. Ele sai do microfone e fala: é aqui, ele vai ser preso. O Partido Missão será o primeiro partido a surgir com a legislação extremamente restrita que nós temos. Eu acho que o nosso filtro inicial ele é muito bom porque não existe nenhuma vantagem em disputar pelo Partido Missão. Se a gente for pensar no cenário de 2026 lá, a gente tem, então, uma indefinição do lado da esquerda e uma indefinição do lado da direita. E a direita, ela tem um problema maior ainda no jeito que eu entendo, e aí tu pode me ajudar, que é o seguinte, cara, a direita, assim, do ponto de vista de um candidato para a presidência da República, não é a direita, uma direita assim, é uma direita bolsonarista, não é? Até porque todos os caras que se apresentam como possíveis candidatos da direita, eles estão tentando pegar a base do Bolsonaro, caso o Bolsonaro realmente se mantenha inelegível, que tu acha que deve continuar inelegível, não é? Sim. O Bolsonaro vai ser preso, né? Não só vai continuar inelegível, como até o final do ano vai ser preso. Basta observar o processo, o timing do processo, que assim, ao final do ano o Bolsonaro tá preso. Ele sabe disso. Por isso que ele tá, inclusive, falando bastante em anistia e tudo mais. Não, mas isso aí ele sabe que não vai pra frente. Mas e se for eleito, por exemplo, Zema? O Zema já disse que iria rolar ali um arrego. Conceder, na verdade é o seguinte, só pra ter uma precisão, porque isso é uma coisa que me incomoda. O presidente da República, pra uma pessoa, né, então, o Igor tentou dar um golpe de Estado, aí ele tá preso. Aí eu sou eleito presidente da República. Eu lhe concedo graça, não é indulto. Não é... Qual que é a outra palavra que eles usam? Esqueci. Mas indulto não é pra pessoa, indulto é pro crime. Então eu digo o seguinte, vou abater X da pena de quem roubou. Isso é um indulto. Todo mundo que roubou vai ter esse benefício. Que é o que acontece no Natal, o indulto natalino. É uma tradição do presidente da República conceder indulto para determinados crimes, né? Quando é pra pessoa, é graça. Que é uma herança que nós temos da monarquia, que era o símbolo da misericórdia do reino. Mas, vamos lá, aí a gente tem essa, de certa forma, indefinição. Do lado da esquerda, porque assim, eu tava até agora jurando que ia ser o Lula, porque ele foi lá no Mano Brown falar essa parada aí. Ele falou, inclusive, assim... Do lado lá de extrema direita, que ele não fala nem direita, do lado lá da extrema direita, os caras estão falando em Tarcísio, estão falando em Zema, não sei o que, pode escolher quem quiser lá, porque eu vou para as eleições de 2026 e eu entro nas eleições para ganhar. É isso que ele fala ali. E, bom, mas pelo que tu tá me dizendo aqui, também há uma indefinição do lado da esquerda ali. Então não tem um cenário muito claro do que a gente vai ter ano que vem. O que a gente sabe é um troço meio, tipo, herança do Lula contra a herança do Bolsonaro, ou seja... petismo contra bolsonarismo mais uma vez. O que a gente sabe é que o Partido Missão 14 terá candidato à presidência da República. Terá? Essa é a única certeza que nós temos. É? Terá. Já pensou que o que tu quer ser? O que tu quer disputar, cara, ano que vem? Seu coração. Se fuder. Deputado? Nunca deixa ninguém prever seu próximo movimento. Entendi, bem jogado, bem jogado. Tá bom, então tu tá me falando que o Partido Missão terá candidato à presidência da República, mas tu não me respondeu, pô. Não respondi o que você quer saber. Quero saber o que tu acha que vai ter aí do ponto de vista do petismo e do bolsonarismo. Não, do petismo eu acho assim que... Ou Camilo Santana ou Haddad. Que vai ter uma treta enorme lá no PT e que talvez o campo derrotado saia do partido e vá pra outro. Um sinal de... Assim, o Lula é o único capaz de unir a esquerda, né? Por isso que ele vai levar o máximo discurso de que ele é o candidato até o final. Mas já começam a sentir o cheiro de sangue do Lula, né? Porque, no sentido político, tá? Atenção, doutor Paulo Gonet. Eu falei do sangue no sentido de fragilidade política, de não continuidade de sua carreira, né? E não da sua, né, do seu eventual óbito, tá? O cheiro de sangue e o PDT, por exemplo, né? Que é o partido do Lupe, que era o ministro da Previdência, saiu da base do governo, né? E é um partido de esquerda. Inclusive, eu conversava com deputados do PDT e eles diziam o seguinte: olha, eu sou de esquerda, inevitavelmente, 90% das pautas que o governo Lula manda, eu voto. Eu voto porque eu sou de esquerda. Minha base é de esquerda. Mas o governo tá afundando tanto e tá pegando tão mal no meu estado ser da base do governo, que eu vou votar 90% de graça. Sem ter ministério, sem ter emenda, sem ter nada.
Então isso já é um sinal de fragilidade grande, porque o PDT é um partido importante da base do Lula. E da mesma maneira, se o Lula não for candidato, eu não vejo PSB com compromisso de apoiar o PT. Eu não vejo PSOL com compromisso de apoiar o PT. E isso pode fragmentar bastante as candidaturas de esquerda. No campo da direita, o problema é o seguinte: o Bolsonaro não tem aliado. O Bolsonaro é ele e a família dele. E todo mundo sabe disso. O Zema sabe disso, o Tarcísio sabe disso, o Ratinho sabe disso, o Eduardo Leite sabe disso, o Caiado sabe disso, todo mundo sabe disso. E ele é teimoso. Mesmo que não seja politicamente estratégico, ele insistir e bater o pé até o final pra ser um dos filhos ou a Michele, porque ele só confia na própria família, ele tá insistindo e tá batendo o pé e tá numa briga enorme com os presidentes de partido e com esses governadores que falou: amigão, não vai ser um filho seu, não vai ser a Michele cabeça de chapa, não. Você pode indicar de vice, beleza. Mas assim, é um dos governadores. Decida aí, filho. Você não tem escolha. Aham. Né? Então é esse o imbróglio. Bom, tu falou também que ele vai preso mesmo, né? Isso daí é uma opinião meio que geral da galera. Tá todo mundo falando que ele vai preso, não tem jeito. O único que fala que não vai preso é a galera dele mesmo, né? Fala publicamente, né? Porque os caras sabem. Bastidor, não tem um bolsonarista que eu converse que não fala, ele vai ser solto e vai disputar a eleição. O cara no microfone fala: é Bolsonaro o presidente ano que vem, nós vamos até o final. Ele sai do microfone e fala: é aqui, ele vai ser preso. Vamos agora seguir a ordem aqui. Essa daqui é do deputado Fonão. Carlos Eduardo mandou R$20. Fala, Não deputado tanca essas Fonão. filho da Igor, você já pegou alguma valete ou livro amarelo para ler? Qual foi a análise de conteúdo bem elaborado e trabalhado neles? Igor, convida professor Cabum e Renan Sem Santos. Renan Sem Santos. Cara, mas era uma boa, viu? Se chamar o Renan aqui pra falar de partido. Principalmente porque quando o partido sair, todo mundo vai falar. Faz um tempo que a última vez que o Renan... Foi 2019 mesmo, faz muito tempo mesmo. E realmente eu falhei na missão de trazer uma revista Valete pra você, que é a nossa revista impressa, que inclusive tá com uma tiragem cada vez maior. Nosso objetivo é rivalizar com a Piauí. Puta, acho que hoje a gente tá com uns 10 mil assinantes. Bom, uma revista 100% impressa, zero digital, é disputar um espaço importante. E o livro amarelo é o livro da nossa visão de Brasil, né? Qual que é o Brasil do passado, né? Como é que a gente chegou onde a gente chegou, onde a gente tá e onde a gente quer chegar. Esses são vários fascículos do livro amarelo que a gente escreve com, assim, várias por gente, assim. Eu fiquei assustado com a quantidade de gente, de especialistas nos mais diversos assuntos que gostam do MBL e que estão ajudando a fazer o livro amarelo nos mais diversos setores, assim. É muita gente boa. Maneiro, cara. Cadê? Olha isso aqui, ó. Ricardo Vielnote mandou R$20. Engraçado o quem Bonner falar uma coisa e na hora H fazer outra. MBL apoia Centrão vulgo eleições SP, né? Agora MMM Falei apoiando Irã. Fala a verdade, Kim. Você é de centro ou deve muito ao MBL? Eu sou de centro? Por que eu sou de centro? Sei lá, pô. Fala uma posição de centro minha. Fala uma vez que eu vendi meu voto pro governo em troca de um cargo. Eu não me elejo com cargo. Eu não me elejo com emenda. O povo está cagando pra... Eu tenho 40 milhões de reais de emendas impositivas que eu recebo, independentemente de votar com o governo, porque são emendas impositivas individuais, e ninguém liga pras minhas emendas. Elas me dão um voto sequer. Chega numa eleição e fala: eu vou votar no Kim. Por causa de qual obra que ele fez? Fala: obra? Qual que é o hospital que ele ajudou? Mandei dezenas de milhões de reais pro Hospital do Amor, lá de Barretos, de câncer. Pro Hospital de Base de Rio Preto. Pro HC da Unicamp, pro HC da USP. Tô construindo construindo o 15º Batalhão da Polícia Militar aqui em São Paulo. Ninguém liga. E assim, na minha opinião, não tem que ligar mesmo, porque o deputado não tinha que executar emenda, não. Emenda é uma excrescência do sistema político brasileiro. Quem tem que executar é o executivo. Essa daqui é só pra puxar o nosso saco, olha que legal. Leone Pizzoli mandou R$20. Que dia no É o Enéas agora. Kim e Kim Kataguiri monstros. Kim, fala um pouco sobre o início do partido e sobre o que se espera para 2026 financeiramente. Não, financeiramente ou economicamente? Deve ser economicamente, vai. Não, o partido é o seguinte, o Partido Missão será o primeiro partido a surgir com a legislação extremamente restrita que nós temos agora, que coloca um prazo máximo de 2 anos para você formar o seu partido, senão você perde absolutamente todas as centenas de milhares de assinaturas que você tem que coletar. Então a gente coletou 900 mil assinaturas, você precisa validar 590 mil, acho que a gente já validou uns 570 mil, né? Acho que no máximo em 2 semanas nós vamos ter validado todas.
Só vai restar o julgamento dos estatutos pelo TSE. E a gente já fica pronto e já disputa as próximas eleições sem ter que pedir licença ou negociar com nenhum partido, a própria independência, o próprio discurso, como eu tenho que fazer toda eleição, sem depender de ninguém para disputar a eleição majoritária, pro Senado, pro governo do estado, pra presidência da República, depois de 2028 prefeitura. Então a gente vai ter um projeto próprio, a gente vai ter a nossa casa própria, a gente vai ter a oportunidade de implementar o nosso projeto institucionalmente, nacionalmente, em todo o Brasil, e isso é muito bom. Parece ter um passo de liberdade mesmo, de liberdade ideológica. Isso. Porque assim, a gente sempre pôde, né? E sempre foi uma cláusula ali, uma condição sine qua non pra gente disputar as eleições nos partidos, ter independência, poder falar o que a gente quiser e votar como a gente quiser. Eu mesmo, muitas vezes, uso o tempo de liderança do próprio partido pra falar contra a posição do meu partido. E a bancada é ok com isso porque entende que é assim, eu negociei desde o início, sempre fui muito transparente, né? Isso é uma coisa que é respeitada dentro do Congresso. É uma vantagem pros caras ter você recebendo voto pra caralho no partido deles, né? É isso. Aí o ponto negativo é justamente a gente não ter a possibilidade de montar chapa, né? Então os meus votos, por exemplo, em 2022, o Guto Zacarias foi candidato a deputado estadual, venceu, né? A Amanda Vettorazzo foi candidata, o Renato Batista foram candidatos. Os dois perderam, ficaram de primeiro e segundo suplentes. A gente poderia, se tivesse montado uma chapa própria, ter eleito 2 ou os 3 até. Né? Da mesma maneira, para deputado federal, eu acho que a gente pode, com o Partido Missão, sair de São Paulo com 3 deputados federais. Uma chapa própria, né? Só de né, integrantes da missão, só de quadros que vieram aí do MBL, ou que, enfim, estão alinhados com as nossas ideias e vêm pro partido, né? E vem pro partido, eu acho que o nosso filtro inicial, ele é muito bom porque não existe nenhuma vantagem em disputar pelo Partido Missão. Assim, pra uma pessoa de fora. Porque assim, a gente não vai ter fundo partidário, porque é a nossa primeira eleição, a gente não vai ter tempo de TV, então a gente não vai ter nada. As nossas chapas não vão ser fáceis de ser montadas, então só vale a pena se o cara de fato estiver lá acreditando. Se ele estiver fazendo política por propósito, porque senão, não vale a pena ele ser oportunista com a gente, vale a pena ele colar num PL do Valdemar do Bolsonaro, que tem dinheiro, tem o voto de legenda do Bolsonaro, tem o tempo de televisão, ou um partido do Centrão também, que vai dar 2,5 milhões, 3 milhões pro cara disputar a eleição de deputado, né? Enfim. PSD é um partido grande pra caralho. O Kassab é conhecido por ser um grande, digamos, artista político, né? Porque ele é governo Tarcísio, né? Ele é secretário responsável pela articulação política. E em Brasília ele é Lula. Ele é os dois ao mesmo tempo, então... Mas isso precisa de muita habilidade. Muita habilidade, lógico. Não é fácil equilibrar isso aí. Não tô dizendo que é certo, mas não é fácil. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.